Bom, vamos lá. Essa é a aula que é legal a gente conversar bastante, embora vou tentar não passar de 15 minutos. Então, olha só, eu estou tomando emprestado aqui o slide que o próprio Marco Aurélio Rossi usava, tá? Dá uma olhada aqui. Esse é o símbolo dele aqui, né? Então, o que a gente vai começar a olhar, né? A gente vai começar a olhar uma situação assim, ó. Eu tenho o trabalho do preço, né? Ele trabalha em zigue-zague, a gente sabe. E eu estou tentando desenhar de uma forma aqui que siga mais ou menos o que o mercado faz. Então, a gente começa a perceber aqui, né, uma região de fundo, e num uptrend a gente tem uma região de topo. Que, quando a gente pensa no inverso, né, quando a gente pensa que numa situação como essa, a gente vê um mercado trabalhando assim, né? Tá? Então, dentro desses fractais, dentro de uma tela, dentro de um olhar gráfico, a gente tem o fundo e a gente tem o topo. E a gente tem a faixa de Gaza, a zona da batalha, que é justamente da onde a gente sai de fundo para chegada no topo, né? Isso aqui é muito fácil de entender e de olhar. Lembra do flerte emocional, daquilo que a gente nasce, que a gente, à medida que a gente vai tendo formação, a gente começa a eleger o que a gente gosta, o que a gente... Quando você vê uma situação como essa de baixo e alto, né, de uma situação que é baixo, que é alto, então você tem a sensação de topos e fundos. O que começa a ficar complicado para a gente é uma área como essa aqui, né? Então a gente tende a fazer o quê? A gente colocar um microscópio aqui para poder olhar mais de perto. Aí você começa a olhar, por exemplo, uma pernada e ver o que essa pernada faz. Ou essa, né? E aí a gente sabe que dentro dessa pernada aqui haverá fractais, né? Se eu estiver falando que esse topo e esse fundo ele foi uma formação de 2005, né, a partir daqui de 2005 até 2020, então você tem realmente um período bastante grande, né? E aí, para se operar 15 anos assim, não é, a gente não opera 15 anos assim traçando um fio, você precisa entender o que acontece no inteirinho das coisas, né? Então, tentando colocar aqui o que a gente tem, né? Aqui a gente tem fundo e aqui a gente tem topo, tá vendo? 100% topo, 0% fundo, é onde a gente vai fazer o traçado. E geralmente, o que acontece nessas regiões, né? O que acontece nessas regiões é que se você vem de um downtrade, né? E você chega aqui. E como é que eu sei que aqui é um fundo? Porque a gente vai fazer análise e vai olhar para trás no gráfico e vai encontrar muita região de suporte. A gente vai encontrar regiões para trás onde o preço bateu e subiu.
E aí ele vai lá em cima. E aí a gente vai encontrar situações aqui onde o preço veio, bateu e voltou. É assim que a gente faz o price action, né? E faz a análise técnica. E geralmente a gente tenta, não é adivinhar topo, não é adivinhar fundo, mas é através dos sinais e confirmações dos seus estudos em que você faz a probabilidade, quanto de downtrend tem se eu não tenho um cisne negro, se eu não tenho agressão, se eu não tenho... Então, vale a pena eu ter um risco-retorno aqui, por exemplo, deste tamanho de quadrado para esse tamanho de quadrado? Faz diferença eu ter esse risco aqui para esse retorno aqui? Aí que a gente começa a encaixar o quebra-cabeça, né? É aqui que a gente começa a procurar entender o mercado, né? Então, toda vez que eu tenho uma situação aonde eu percebo que está se aproximando de uma região de fundo, a gente nunca sabe qual é, de novo, o pelinho da mosca, para não falar o cu da mosca, porque falar o cu da mosca é feio. A gente precisa, minha esposa inclusive chamou minha atenção para não falar isso. Então o pelinho da mosca aqui seria esse, e não tem, né? É uma região de fundo. E aí a gente começa a entender o que foi anotado aqui, que é uma força de acumulação, né? Então aqui no fundo começa a entrar o smart money, porque sabe que não tem muito downside aqui. Então os caras começam o quê? A trocar ação aqui, né? Os desesperados estão tudo vendendo porque, né? Acha que vai cair mais e os caras estão começando a comprar aqui o smart money dentro de um ciclo, dentro de outros estudos que precisam ser feitos. Aqui a gente está simplificando, tá achando que aqui é fundo, beleza, vamos comprar, mas não podemos fazer caça de fundo, né? Nem caça de topo. E o que eu estou explicando aqui é a forma com que acontece geralmente. Então chegou o preço aqui, começa a haver uma acumulação, tá? Então aqui a gente vai perceber pivôs de alta, então aquela probabilidade, né? Eu tenho a certeza de um fundo, aí eu já começo a trabalhar com a certeza, né? Eu vejo que um fundo aqui, ele não foi realmente rompido, e na hora que eu olho na tela, ele é o cara que vai ser o meu zero para eu poder trabalhar e chegar até o topo aqui, ou a previsão de topo, né? Da mesma forma, quando um preço bate nessa região e começa a fazer formação de pivô de queda aqui, de novos pivôs de queda, eu começo a entender que aqui é a certeza de um topo. Então aqui vai ser o meu 100%, na verdade, como eu vou fazer o traçado de baixo para cima, aqui vai ser meu zero, e eu vou começar a estender preços de Fibonacci para poder chegar até o topo. Tá? Então, de novo, eu tenho força de acumulação aqui, né? Tenho smart money entrando, tá? Tenho indicadores que mostram regiões sobrevendidas, volume de exaustão. Por quê? Porque a gente vê pressão de compra. Então a gente pode até ver power breakup em FR, a gente pode ver divergência de OBV, para quem usa OBV, a gente pode ver divergência de... a gente começa a ver volume aumentar, né? Os volumes começam a aumentar e o preço às vezes faz uma divergência aqui, né? Aí você acha que isso aqui é porque eles querem vender mais, não? Isso aqui está dando sinal de exaustão, se você tem um fundo, a certeza de um fundo, né? E aí vamos seguir. Começa a trabalhar mais ou menos numa região como essa aqui, que ele faz um falso rompimento aqui, né?
e ele vai começar a entrar numa zona de confirmação, né? A hora que eu entrar aqui, e esse cara aqui, muito provavelmente vocês sabem o que é, né? É o 23, ó. Por isso que a gente começa a falar do filé. Se ele volta, falha este fundo aqui e confirma, testa e confirma, então realmente a gente entende que estamos num uptrend. Ele pode voltar para essa região aqui? Pode, mas vai ter pressão compradora e vai empurrar o preço para cima. Chegou aqui, é óbvio, né? Se eu estou vindo de cima, bati aqui no fundo e começo a ter simetria, tem um monte de gente vendido aqui, né? Tem um monte de fundo, de instituição, que acabaram não trabalhando no valuation aqui, ou não trabalhando nessa situação aqui, ó, até mesmo pessoa física, alguns fundos menos profissionais, alguns clubes, e começa a trabalhar. E até mesmo, né, se você pegar aqui, essa subida aqui já deu um belo resultado, né? Se eu tenho compra aqui e alcanço esse ponto, já é algo para se fazer realização, né? Já começa a pensar em realizar aqui. Mas aqui a gente já tem um contágio a manada já está trabalhando aqui, né? Embora não tenha tanto risco-retorno, por quê? Porque eu estou no meio estou no meio de um topo e de um fundo, né? Então, arriscar aqui é roleta, né? Vocês lembram? Se eu estou comprado, não vou comprar, eu tenho que esperar vender para poder comprar. Eu compro aqui que está vendido, ó. Aqui eu estou compradaço, vou comprar aí, eu tenho que identificar qual é a zona da batalha, né? Por quê? Porque aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. E aí, obviamente, vai chegando nas regiões onde o upside já fica complicado e eu tenho mais propensão a downside. Por isso que eu chego perto da confirmação de downtrend quando ele vem de baixo, ou se ele falhar aqui também, né? Se eu tento fazer um topo e falho, o que acontece? É downtrend, vai voltar para a zona da batalha. Então, é uma força de venda contra uma força de compra. E aonde entra o Fibonacci aqui? 2376, 0, 100. Aqui, depois que passou, você concorda comigo que ele fez uma pernadona que deve ter feito uma situação como essa de uptrend e está voltando e tem nego que vai, não é feio que eu vou falar, mas vai cagar verde para segurar aqui, porque era o que o Marco falava, quem assistiu aí as aulas dele. Essa é a região do 111, é por isso que existe tanta defesa e tanto violino nessa região. Porque quando vem lisão assim, não passa. Não passa. É muito difícil passar. Tá? Qualquer região, gente, eu sempre aposto, 80% eu aposto na volta, eu aposto na falha. Lembra que a gente falou do triângulo? Então eu venho aqui, aqui e aqui. Aí eu sei que isso aqui é um triângulo, certo? Eu estou vendido, eu vou apostar na compra aqui. Primeiro porque a maior tendência dele, o mastro vem de uma tendência de alta, deve ter feito isso aqui no fractal. E aí ele começa a fazer isso,
eu vou apostar nessa tendência aqui. Eu não vou apostar que ele vai romper, eu vou apostar no falso rompimento. É por isso que os meus trades acontecem em zona de falso rompimento. E se der candle aqui ainda, fantástico. Se não, eu espero aquela marcação nos 5 minutos, ou no 2 minutos, ou sei lá, no 1 minuto do RMC, né? E entro aqui. Se não der um candle bonito, né? Deu um candle bonito também, fez uma, né? Fez lá um, vou colocar em preto aqui, fez um candle assim. Estamos entrando, né? Porque o próximo aqui pode estourar para fazer a referência e marcação, e aqui fica muito alto, né? O preço desse stop aqui, ó, no meu risco de retorno fica muito alto, então às vezes eu entro no candle. E a gente precisa escrever isso para fazer parte do nosso operacional. Ok? Então, tira um print dessa tela aqui, estuda essa tela, pega e começa a entender o 23, o 7,6, o 100, aqui tem 38, aqui tem 618, aqui não tem nada, porque 50% não é nível de Fibonacci, é só você fazer a relação áurea lá, e eu não quero que o Marco venha puxar meu pé também, tá certo? Então, eu acho que vocês precisam olhar para isso aqui, ler e entender o que é região sobrecomprada, o que é exaustão, por que tem pressão de venda nesse momento, o que é uma pressão de venda, né? São pessoas querendo ou realizar lucro, ou apostar numa queda da ação, ou fazer long short, ou fazer, enfim, existem inúmeras razões pelas quais investidores, especuladores e outras instituições estão interessadas em venda, tá certo? Estou precisando realizar caixa, estou entendendo que eu preciso fazer o ciclo, fazer a rotação da minha carteira, eu preciso, enfim, e da mesma forma, compra, né? A compra principal, né? Porque a compra ela é uma questão de investimento, mas neste caso aqui, quando está no fundo, não existe muita compra eufórica, porque aqui só tem o smart money mesmo. Só quem comprou no 93 mil, no 95 foi o Caco. Porque tubarão, porque sabe, porque não tem medo, sabe que ali, quando os outros estão com medo, é a hora de você comprar. E aqui em cima, que quando está todo mundo eufórico, querendo comprar, ele quer realizar, ele quer vender. E assim o ciclo vai trabalhando, né? Ele está há 40 anos fazendo isso. A gente espera chegar lá. Não ter medo de identificar uma bela compra aqui e não ter medo de ficar fora da festa, porque você já fez uma bela pernada, você já fez 30, 40, 50, 100, 200% aqui. Então é muito mais fácil cair agora do que subir mais. Tudo bem? Então vamos printar isso aí e vamos estudar por gentileza, tá bom? Obrigado, até a próxima.